E aí, progressista, fala povão, beleza com vocês? Sou eu aqui, mais uma vez no domingo aqui com vocês aqui, tentando trocar uma ideia com vocês da maneira que eu sei. Se bem que teve umas pessoas aí que falou que eu não sabia nada, que eu não conhecia nada de política, mas eu estou aqui na luta. E agradeço a você que está gostando do nosso canal e está se inscrevendo, está fortalecendo o nosso lado progressista aqui, numa boa, beleza? É isso aí, povão. Né? Fala, povão. Escreva aí embaixo aí, ó, tá, o seu comentário, diga o que você está achando, me corrija aí, faça com que eu melhore cada vez mais, entendeu? Para que a gente possa bater um papo aqui. Aqui é bater um papo de cara a cara, de cidadão para cidadão, entendeu? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui da neta do presidente Lula aqui, que está um fenômeno aí na internet, nasceu mais uma estrela, como se diz os progressistas petistas, né? Então, nasceu mais uma estrela, a netinha do presidente Lula está atacando aí na internet com fundo preto e tudo, tá uma beleza, entendeu? Mas vamos falar um pouquinho aí, né, da situação do nosso país aí, com essa taxação, com essa perturbação aí de Donald Trump aí, movida pelo filho do Bolsonaro. Eu acho que ele tá louco, viu, gente? Eu tenho dó daquele rapaz. Aquele rapaz está magro, tá com o olho fundo, ele deve estar usando algum remédio forte ou alguma outra coisa que está deixando ele pirado, entendeu? Ontem, mais uma vez, ele veio com mais uma mensagem aí. Inclusive, eu gostaria de pedir aí aos mecanismos aí de notícia aí que não dê pala para esse cara, não. Esse cara é um traidor da paz, esse cara tá maluco, ele tá doido, entendeu? Ele tá ferrando o pai dele, ele nunca mais vai ver o pai dele, porque se ele colocar o pé aqui, ele vai preso, e ele tem medo, né, de ser preso, né? No caso, se eu pudesse falar com ele, porque ao invés de ter raiva de uma pessoa dessa, a gente tem que ter dó de uma pessoa dessa, perturbada dessa, né? Ao invés dele estar fazendo isso, fazendo esses arranjos aí lá nos Estados Unidos para ferrar o nosso país, o país dele, ferrar o povo brasileiro, porque ele não está ferrando político e nem só uma pessoa, ele está ferrando o povo brasileiro, né? Com essas medidas aí que o maluco do Donald Trump está tomando aí contra o país, sem o país nunca ter mexido com eles, né? Então eu acho que esse rapaz está louco. Se você olhar no fundo dos olhos dele, você vai ver que ele está louco, ele está doido. Entendeu? Se eu pudesse, tivesse do lado dele, pudesse falar com ele, eu iria falar com ele para ele vir aqui para o país, para que ele veja, para que ele fique perto do pai dele nos piores momentos da vida do pai dele, que está doente. Na verdade, o pai dele já tem 70 anos, é doente. Imagine só, você lá no exterior, você tem dinheiro, tem tudo e não pode vir ver seu pai, não pode estar junto da sua família, entendeu? Imagine a vida desse rapaz não estar mais junto, porque se ele pisar o pé aqui, ele vai preso. Mas eu tenho uma boa notícia, se você puder passar para ele, eu tenho uma boa notícia, né? Igual eu comecei o vídeo aqui falando que teve uma pessoa aí, duas pessoas aí que falou que eu não sabia nada, não conhecia nada de lei, não sabia nem falar. Claro, eu não tenho boa dicção, já falei, não sou um comunicador nato, não tenho boa dicção, não trabalho muito bem nas câmeras, não fotografo bem, igual o pessoal fala aí, mas eu tenho muito conhecimento. Veja bem, se esse rapaz, o Eduardo Bolsonaro, ao invés de ficar perturbando lá dos Estados Unidos, ao invés de ficar perturbando o nosso país com taxação, com lei, com um monte de coisa que ele está fazendo, ele pegasse o avião lá, viesse para cá, claro, ele ia responder na justiça. Isso não quer dizer que ele vai preso. Talvez nem vai, por ser um político, por ter dinheiro, por ter condições de pagar advogado, talvez nem preso ele vai. Ele vai responder um processo. Mesmo que ele seja encarcerado, ele não fica mais de 1 ano e meio na cadeia. Né? Vocês sabem como é que é o Brasil. A pessoa ele é primário, foi até da Polícia Federal. Ele não é um cara periculoso assim que possa ficar preso. Com 1 ano e meio, eu digo, eu vou pôr 1 ano e meio dele preso. Não seria melhor ele ser preso
né? 1 ano e meio, vamos supor que é 1 ano e meio, eu acho que nem vai ficar aí, do que ficar nos Estados Unidos só mandando cartinha e dando recado. Tem uma mídia aí que eu acho que está junto com ele, porque fica dando voz a ele, entendeu? As ameaças que ele está fazendo ao nosso país, entendeu? Eu fico só olhando, né? Hoje eu tive essa oportunidade de gravar esse vídeo aqui para vocês, né? Nem sempre eu tenho, porque eu não sou monetizado, eu não vivo de YouTube, né? Então eu tenho que fazer outras coisas para pagar os boletos, né? Inclusive, vou pedir para que você que vê esse vídeo se inscreva aí no canal, dá um joinha, pode fazer seu comentário aí, seja lá de que espectro político você seja, seja de direita, de esquerda, seja o que for, você pode participar aqui do canal Fala Povão, né? Eu vou estar deixando um link aqui do meu Pix. Se você puder ajudar aí, tiver condições de ajudar, porque, né, hoje em dia acho que está até melhor, a pessoa está tendo até condições, né? Mas se você tiver condições e quiser ajudar para a gente melhorar o nosso estúdio, melhorar a nossa câmera, eu vou deixar no link fixado aqui o meu Pix. Se você quiser fazer, ajudar aí, eu agradeço, tá? Mas se não puder também, não tem problema. Você se inscrevendo, comentando, fazendo chegar esse vídeo aqui em outras pessoas, né? Para nós está tudo bom, entendeu? Então, falemos do Eduardo. O Eduardo tá louco, mas aqui no nosso país também, aqui dentro, tem um pastor aí que chama Silas Malafaia, ele também é maluco, né? Ele já é maluco de natureza, né? Que ele não parece nem um pastor é calmo, é manso, né? Uma pessoa que é pastor, ele tem que ser manso, ele tem que perdoar. E no caso do seu Silas Malafaia, ele não perdoa ninguém, ele é político, ele não é pastor, né? E ele está aí sendo investigado, está sendo investigado pela Polícia Federal, pelas atrocidades que ele fala, né? Que ele faz e fala, né? E agora também está ameaçando, né? O que esse cara acha? Acha que a justiça é só para uns, para ele? Não. Não interessa se ele é pastor, ninguém está perseguindo a igreja. Inclusive, se banir ele da igreja seria melhor, porque ele não está pastorando mais ninguém, ele está fazendo política. Era bom que ele parasse com isso e viesse para a Arena 2026, viesse lutar, fosse eleito para ele ter uma voz maior no Congresso lá. Porque o que ele faz é usar os irmãos e usar alguns irmãos melhorzinhos para colocar lá para ele ficar mandando. Então, para mim, ele é um covarde. O Silas Malafaia é um covarde, porque ele tem condições de se eleger a governador, a deputado, a senador, a presidente eu não sei, mas ele tem condições. Por que ele não vem para a Arena aqui com nós aqui, ó, em 2026, vem lutar com nós aqui? Entendeu? Ao invés de ficar gritando, anistia já. Eu nem sei falar o jeito que ele fala, mas acho que é assim, anistia já. E ficar aí agredindo a nossa justiça aí, né? Ele vai dar ruim para ele, entendeu? Pelo menos um processinho ele vai pegar, pelo menos responder alguma coisa ele vai pegar. Ele vai ter que responder alguma coisa. O nosso Congresso também está falido. Eu sempre, agora a partir de agora eu vou orientar o pessoal. Pessoal, pensa bem em quem que você vai votar, em quem que você vai colocar lá. Pensa nas pessoas que defendem o povo, que pelo menos, ó, lê o estatuto do partido. Não vai nessa que é o doutor fulano de tal, que é o dono do mercado fulano de tal, que é o milionário fulano de tal. Esses dias, eu cansei, bom, eu estou desde 1984 nessa luta sindical, luta por melhor salário, luta, inclusive todos os benefícios que o trabalhador tem, pode pesquisar aí, foi feito pela esquerda e o movimento sindical, entendeu? Não foi feito por nenhum milionário aí da Faria Lima, inclusive esses caras aí que o Tarcísio de Freitas, o governador Intergão de São Paulo, tá junto com eles. Ó, presta atenção, nesses caras só vota mesmo quem é cabresto, quem não conhece nada de política, entendeu? Porque votar é a mesma coisa que você estar alimentando uma cobra na boca, entendeu? Votar nesse pessoal do PL, do PP, do União Brasil,
do Partido Novo, entendeu? Partido Nojo, né, que a gente chama, né? Você vê o que está acontecendo aí, quantos prefeitos, quantos vereadores, até deputados mesmo já foram presos, porque eles são o centrão, eles trabalham para o rico, eles só trabalham para os banqueiros, para os rentistas. Então você tem que prestar atenção, leia, não jogue a sua única arma, essa é a sua arma, é o seu título de eleitor, é o seu voto, é a sua arma. Você votou errado, 4 anos você vai se ferrar, entendeu? Nós saímos da fome, né? Milhões saiu da fome, já não está passando fome. No último dia dos pais eu fiquei assustado com o supermercado lotado e pessoas pegando peça de carne, né? Outrora, se você não se lembra, eu vou refrescar a sua memória. Outrora era pé de frango, eu comprando pé de frango e nego ficando na fila do açougueiro para pegar osso, para tirar o tutano. Então, é o que eu falo para você. Eu vou pedir o seu comentário aqui e vou pedir para você dar um joinha, para você comentar aí embaixo o que você acha da neta do Lula tá se dando uma boa política, está chegando para ser uma boa política, né? Então, eu vou deixar o vídeo dela aí, se você tiver uma paciência aí, ouça tudo para você ver que menina esperta, que moça esperta. Essa é uma pessoa para que a gente eleja ela deputada federal em 2026. Bom domingo para vocês, amanhã eu estou de volta. Para quem não me conhece, sou Juarez Petralha, né? Estou aqui com vocês aqui, junto na amizade e na sinceridade. Paz! Nunca pensei que fosse dizer isso, mas o Centrão conseguiu conter Bolsonaro. Hugo Mota, Lira, Ciro Nogueira fizeram articulações perigosas para lançar Tarcísio candidato. E ontem mesmo tivemos mais provas de que essa operação está funcionando. Fique aqui comigo que eu vou explicar porque isso é uma jogada calculista e extremamente perigosa para a democracia. Quem entende de política tem que reconhecer uma operação bem executada. Mas cuidado, não confundam. Isso não é algo para comemorar. Bolsonaro criou tanta confusão que nem os supostos aliados aguentam mais. Vocês viram na Câmara, no dia 5 de agosto, Hugo Mota precisou chamar o padrinho Lira para controlar o motim por 30 horas. E agora, nos últimos dias, a situação ficou ainda mais clara. Até Romário rompeu com Bolsonaro, deixou de seguir nas redes sociais, apagou todas as fotos com o ex-presidente. Mas olha que incrível coincidência. No dia 13 de agosto, Tarcísio fez a declaração mais dura contra Lula. E isso é mais perigoso que Bolsonaro sozinho. No evento do BTG Pactual, ele diz: o Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais Lula. Junto com Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, já antecipando seus discursos para 2026. Olha essa estratégia que suja. Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, agora critica Eduardo Bolsonaro publicamente. Eduardo chama Tarcísio de servil só porque quer dialogar sobre o tarifaço. Nem a família Bolsonaro se entende sobre quem deve ser o sucessor. Mas calma, que o pior ainda não chegou. O que descobri ontem sobre o foro privilegiado vai deixar vocês revoltados. Atenção máxima porque aconteceu. Hugo Mota deu uma entrevista à Globo News e revelou sua verdadeira face. Disse que vê o foro privilegiado com preocupação, mas que pode pautar medidas para proteger deputados de investigações. Vocês entenderam a farsa? Ele vende como não pode indicar impunidade, mas ao mesmo tempo fala em proteger os deputados das investigações. É o pacote da impunidade disfarçado. Querem acabar com o foro privilegiado, mas blindar o Congresso de investigações. Vendem como fim dos privilégios, mas criam uma blindagem maior contra a Polícia Federal e o STF. É um golpe institucional travestido de reforma. O Centrão não fez isso por princípio. Foi por sobrevivência política. E as pesquisas confirmam o porquê do desespero. Lula tem 48% contra 26,4% de Bolsonaro. Eles querem o eleitorado conservador sem o ônus do caos bolsonarista. Querem a base, mas não o líder. Querem os votos, mas não os problemas. É puro cálculo eleitoreiro, não conversão. Trump está pressionando o Brasil com tarifa de 50% dos nossos produtos, exigindo anistia ao trapalhão. E Tarcísio oscila entre apoiar Trump e recuar quando a coisa esquenta. Covardia e oportunismo. Não se iludam com a habilidade do Centrão. Eles estão salvando o próprio pelejo político e criando blindagem para não responder pelos próprios atos. O Centrão percebeu.
Bolsonarismo sem Bolsonaro é mais rentável politicamente, mas é igualmente perigoso. Tarcísio já está se posicionando para 2026, fazendo discursos duros contra Lula, mas sem assumir publicamente a candidatura. Nos bastidores, já sinalizou que sai candidato se Bolsonaro pedir. É puro cálculo eleitoreiro. O Centrão não virou mocinho e, na verdade, nunca foram. A política é feita de movimentos e contramovimentos. Quem não entende isso acaba sendo enganado pelos oportunistas. Fiquem atentos e desconfiados. Quero saber agora a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários.